Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e o Inter vai jogando neste momento em São Januário com o Vasco no Rio de Janeiro e vai empatando em 0-0. O Grêmio amanhã jogo em Caxias do Sul, né? Já porque a Arena está agora em função da Copa América. O Grêmio que, mais uma vez, sem Luan, mas Tardelli deve ser titular iniciando a partida contra o Fortaleza do Rogério Ceni. Seleção brasileira treina em Porto Alegre para o jogo amistoso domingo contra Honduras. E o William do Chelsea é convocado para a vaga de Neymar. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, ele, Carlos Josias. Tranquilinho? O animadíssimo Darcy Filho. Animadíssimo com a seleção e brasileira. um parceiro de Carlos Josias, uniforme, não? Nós estamos combinando tudo. Ribeiro Neto, as verdades da bola e já de... Já quer, sim? Vamos lá. Eu acabei de fazer aqui, cara. O que você tem que fazer? Compartilhar. Tá? E eu dou tempo para você compartilhar. 1, 2, 3, 4, 5. Compartilhe. 1, 2, 3, 4, 5. Compartilha, bruxaria! Tamo junto! E completando o nosso time de hoje, Paulo Matos. Bom, você nos assiste nos canais 24 524 da NET, né, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube, no Facebook, inclusive você participa, né, fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua pergunta, os letters ficam passando, você acompanha as mensagens que vocês nos enviam. E também é importante que você compartilhe, né, nos seus grupos, peça para que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Completamos agora apenas 11 meses no ar, emissora genuinamente gaúcho, com assuntos totalmente do nosso estado, do Rio Grande. Então, faça isso, né? E com produção totalmente local, a nossa RDC TV. Também tem o nosso WhatsApp, a gente aí para mandar a sua mensagem, 51, o código de área, 998 15 9990, 998 15 9990. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. Ligeirinho na tela para você, o nosso selo da Masal e GBOX, né? Bom, GBOX é também uma instituição aí mais de século, mais do que centenária, que é a proteção e seguro para a sua família. Então, o caminho é o GBOX, né, Jesus? É que eu digo sempre, sendo centenária, já diz o que Aliás, é. É uma instituição totalmente uma gaúcha. Reportagem belíssima na Vamos mostrar aqui, então. JRS sobre os 106 Deixa eu anos mostrar do aqui, ó. GBOX. Olha só que maravilha. Ó. Beleza de reportagem. Ó. Casualmente, na mesma revista, sai a posse da Ana. Da Ana? No Clube da Pedrinha. Olha aí, que maravilha. Ó. Bom, é que eu digo uma instituição, né? Genuinamente gaúcha, é mais do que centenária, já fala por si próprio, né? É verdade. Que espetáculo, ó. GBOX, 106 anos, renovando o compromisso de proteger as famílias brasileiras. Então é... Tá bonita a reportagem, tá bonita a revista. Parabéns a Júlia Sena, que tá aqui a revista mostrando. Tá carregando essa revista aí muito bem. Maravilha. Melhor que o pai. Não dá para perder essa matéria aqui da JRS, que é essa matéria que trata dos 6 anos da... Muito obrigado, eu vou ficar com ela. Fica com ela. Eu vou ficar com ela. Fica. Bom, o Grêmio pega amanhã o Fortaleza do Rogério Ceni, que foi eliminado aí no meio da semana da Copa do Brasil. O Grêmio precisando mais do que nunca de uma vitória, até para sair dessa situação incômoda de zona de rebaixamento. Quem nos traz as informações do Grêmio para o jogo de amanhã é em Caxias do Sul, né? Que já que a Arena já está em função da Copa América, é o repórter Pedro Oliveira. Mais um duelo. Dessa vez a parada é contra o Fortaleza de Rogério Ceni. O intuito, ao menos, é sair da zona de rebaixamento. Pelas coisas não tá dando certo, a gente tem que se cobrar mais ainda.
Lógico que ninguém queria estar nessa situação, a gente imaginava estar numa situação melhor, mas a gente que se colocou nisso, né? Então acho que agora a gente tem que continuar, baixar a cabeça, trabalhar com humildade para que a gente possa, como eu disse, o mais rápido possível, reverter essa situação e que a gente vá para a ponta da tabela. O time comandado por Rogério Ceni foi eliminado da Copa do Brasil nesta semana pelo Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro, a situação não é muito melhor do que a do Grêmio. Hoje, o time do Nordeste está em 14º lugar, com 7 pontos, apenas 2 a mais que o Tricolor. A gente ainda não viu nada do Fortaleza assim que o pessoal aqui passou pra gente, que a gente sempre vê um dia antes do jogo, né? Mas um time bem montado, um time que é bem treinado, né? Que sabe o que faz dentro de campo. Dentro de campo, o Grêmio já tem os desfalques de Kahneman, Luan e Bruno Cortez machucados. Matheus Henrique na seleção pré-olímpica, Everton na seleção principal e Juninho Capixaba suspenso completam a lista. Não, acho que o professor sabe o que é melhor para o grupo, independente de quem que ele botar a jogar ali, acho que vai dar o seu melhor. Sendo assim, o time tricolor deve ter Paulo Vitor no gol, Léo Moura na direita, Rodrigues e Jeromel na zaga e Léo Gomes improvisado na esquerda. Michel e Maicon os volantes, Alisson, Jean-Pierre, Diego Tardelli ou Montoya no meio de campo e Felipe Viseu no ataque. Mesmo tendo o Michel, que é um pouco mais marcador que todos ali do meio de campo, ele e o Rômulo, né, que tem essa característica um pouco mais, acho que a gente se ajudar também um pouquinho mais para que a gente possa suprir e não sobrecarregar ninguém. Para sair da zona de rebaixamento, o Tricolor não pode nem contar com o fator casa. No sábado, jogará no estádio Centenário do Caxias, porque o mando de campo da Arena já foi entregue à Conmebol para a Copa América. Não, acho que lógico que o fator Arena ajuda muito, né? Nosso campo é muito bom, a gente está acostumado, já bem adaptado aqui. A gente teve um jogo só lá esse ano, a gente conseguiu obter uma vitória, então espero que a gente possa fazer um ótimo jogo lá, porque a gente tem qualidade para jogar independente das condições do campo. É jogo mesmo, definitivamente, para decolar esse jogo? Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Darcy, que de todos nós é o mais bem informado. Opa, mais bem informado. Começou a flauta, começou cedo aqui, hein? Não é. É um reconhecimento. É um reconhecimento. Aliás, eu quero dizer o seguinte, que tu é a única pessoa que, junto comigo, Darcy, comunga da mesma opinião. E talvez você tenha começado antes, isso aqui pouco menos importa. Que há um problema na preparação física do Grêmio. Sim. Que há uma coisa assim que é inexplicável. O Grêmio é tricampeão brasileiro de lesões musculares. E isso tem que ser feito. Mas tu não acha que o Luan, pelo que me falaram, estava disputando o rachão e treinando normalmente. Aí nem relacionado para Caxias do Sul. Não pode ser normal um negócio desse. Porque o Grêmio precisa ganhar desesperadamente do Fortaleza. Vai ter que usar tudo que tem. Já não tem o Everton e o Matheus Henrique, um monte de jogador que está fora aí. Não consigo entender. Nós sabemos que num clube de futebol hoje, um jogador ele é escalado ou não também pelas coisas que acontecem na periferia, pelas coisas que envolvem o atleta. O Grêmio, se sabe, tem uma relação muito difícil com o representante do Luan. O representante do Luan... Jair Peixoto, uma coisa assim. Ele usou de muitos artifícios, muitas artimanhas para tentar negociar o jogador. Quando o Grêmio ia lá e acertava, ele voltava, recuava, que ele defendia os interesses do atleta, acho correto. Mas só que depois de tu assumir um compromisso, tu não pode fazer como fez o Assis com o Ronaldinho Gaúcho. Assinava um contrato, daria meia hora que iria mudar para colocar. Isso ocorreu. E houve agora, recentemente, mais um problema com esse empresário, que é o empresário do Luan. Que é o mesmo do Valdívia. É o mesmo do Valdívia. E também do Darlan. É Darlan? Darlan. E o Grêmio conseguiu renovar um contrato com o Darlan agora, tirando da parada esse empresário. Tirando da parada esse empresário. E tem um outro representante. Então, eu acho que por aí se estabelece ainda mais a dificuldade. Porque nós sabemos que o Luan, algumas vezes, ele não jogou porque não quis jogar. Algumas vezes ele acusou uma lesão, outras vezes ele forçou para voltar. Porque quem força para jogar, força também para não jogar. E o Luan tem esse perfil. Então, ele não é escalado por problemas que não tem nada a ver com a bola. Isso eu não tenho nenhuma dificuldade em interpretar.
Eu me chamo a atenção. Tá bem, eu acho que com todas essas colocações, esse programa, mas o Grêmio tem a necessidade e a obrigação amanhã de uma vitória. Deixa eu só uma pergunta. E como tu disseste na tua live, né, ou até foi no post do site da RDC, o Grêmio tem que ganhar de qualquer maneira. Foi nos dois, agora é que nos dois, tudo, então tudo bem. Até a métrica. Né? A métrica. Vamos atingir as métricas. Vamos lá. O Grêmio tem que vencer de qualquer maneira. Aqui, ó, tô andando, senhor Josias, pro rendimento do Grêmio. Não quero nem saber qual é o rendimento. Tem que ganhar um jogo. O Grêmio tem 2 jogos antes da parada. O Grêmio não pode entrar para a parada com uma sensação vexatória de zona do rebaixamento. Tu não está preocupado, Josias? Ele já disse que sim, está preocupado. Deixa eu dizer só uma coisa antes. Embora os nossos casacos sejam parecidos, tá mais bem, na muito televisão, bem, tá muito bem. o meu casaco é de lã. E o dele é feito de couro de potro. É do mesmo material que é feito o chapéu do Indiana Jones. Então eu faço questão de ressalvar, porque senão eu vou deixar... não vou desmerecer o dele, não dá para comparar com o meu. A única semelhança entre ambos é a cor. O casaco dele é barato. O cara é passagem para buscar o casaco. Não, mas aí tem aquela outra questão. Quem é que trouxe para ele? Ah, ele não foi? Não, mas esse couro do chapéu do Indiana Jones, ele sai de Goiânia, vai para os Estados Unidos, é fabricado lá e depois retorna. E como sem passagem, ele é uma grana. Não tem essa. Não tem essa. Eu não sei diferenciar essa qualidade toda assim. Eu percebo a diferença de vocês no corte do cabelo só. Eu segui o conselho publicitário do meu amigo Cadu e eu fiz a pigmentação. Ele ficou marcando bobeira, não fez, e aí se deu uma boa. Vai ficar pior, que amanhã de manhã eu já marquei, né? Vou rapar, porque eu rapo de 15 em 15 dias, né? E vou dizer o seguinte, cara, pra que ficar com esse fiapo? Então vamos... Tira tudo. Sabe? Tu não consegue te sentir porque tu não é um personal estéreo. É por isso que tu não consegue assistir. Exatamente. Mas eu quero dizer o seguinte... Eu disse que a diferença que eu vejo entre os dois está no penteado. Está no penteado, o não resto consegue sentir no casaco. Para mim está todo equilibrado. Cabelo do Ribeiro é cabelo Ramiro Soto. Mas Josias, em relação a essa... Tem grama só dos lados. Famoso carecão. Eu digo o seguinte aqui, respondendo a todos vocês, e mais especificamente ao amigo Ribeiro Neto, que tocou no assunto, eu digo o seguinte para ti, como gremista, como torcedor, como alguém que está preocupado, estou preocupado sim com o Grêmio, eu te digo o seguinte, mais importante do que o Luan jogar, e aí eu te digo que a minha preocupação ela duplica, e o Grêmio ganhar, Gol do Vasco. É o Luan. O Vasco abriu o placar 1-0. É o Luan jogar bem. Porque se é para ele entrar em campo e jogar o que ele vem jogando... Mas ele não vai jogar. Com todo... Pois sim, por isso que eu digo, se é para ele, então eu prefiro que ele não vá. Eu prefiro que ele não vá. Porque quando o jogador, por melhor que seja, entra e não joga nada, ele me deixa e deixa o torcedor do Grêmio duplamente irritado. Tipo assim, é para jogar isso aí? Não vai. Eu prefiro um jogador ruim, ou mais ou menos ruim, jogando tudo que pode jogar, e dando tudo que pode. Eu vou te dar um exemplo, cara. O Ramiro não era craque. O Ramiro não era um grande jogador de futebol. Era um operário. Só que o Ramiro entrava e jogava tudo que podia, se arrebentava. Quer ver uma coisa que a gente costuma dizer? Esse aí é jogador, não joga mais, esse cara é muito ruim. Quantas vezes a gente disse isso do Pará? O Pará está jogando até hoje, num timaço. E ele está num time ele está num time bilionário que é um timaço. Por que ele está jogando bola lá ainda no Flamengo? Alguém tem que fazer o serviço. Porque ele entra em campo e morde. O Ramiro entrava em campo e mordia. Eu até não tinha acompanhado, para falar bem a verdade, o Ramiro no Corinthians. Mas ele entrava em campo e mordia. Se é para jogar como o Luan vem jogando, faz assim, Luan. Empresário do Luan, é isso que tu quer? Tu quer vender? Então vende, velho. Não enche o saco, não fica aqui perturbando, que a gente tem, daqui a pouco a gente está perdendo de promover um guri das bases, bom de bola, porque está esperando que o seu Luan jogue bola. Não quer jogar? Não tem problema. Quer continuar na noite, quer fazer festa, quer ser expulso de condomínio? Bacana.
Eu sei que o Luan é um baita jogador, eu sei que o Luan é um cara diferenciado, mas esse diferenciado que ele está sendo não me serve. Porque um cara que ganha, ganha o que ele ganha para ser diferenciado. E eu acho que Mas o a Renato... partir do momento que ele começou a ganhar para ser diferenciado, ele não foi mais diferenciado. Pois é, então agora ele... O mais importante em tudo isso que eu vejo é que o Renato deixou de acreditar nele. Pois é. Várias vezes ele tinha que fazer um pouco mais de tratamento, buscar uma melhor condição física, ele pedia e o Renato dava vez para ele. Mas aí não está cheirando a transferência na janela? Agora, não, mas o Grêmio desmente o interesse do Porto aí. Agora o Grêmio desmente categoricamente. Agora para o Renato não interessa a transferência, a vontade dele. Não pode, então não vai. Porque se o Renato tivesse interesse, nós sabemos que esse poder de persuasão o Renato tem. Não pode ou não quer? Não, eu estou dizendo, hoje ele não quer mais, é o que eu acho. Porque se o Renato quisesse, com o poder de persuasão que ele tem sobre os jogadores do Grêmio, ele levaria o Luan para o inferno. Pois o Luan já pediu... Mas o próprio Renato disse isso. Essa parte, isso ele disse lá atrás, quando foi questionado isso aí sobre o extracampo do Luan. Deixa que isso eu resolvo. O seguinte, também tem um detalhe, tu sabe muito bem que foi jogador de futebol, tu sabe mais do que todos nós. Quase que eu mordi seu dedo agora aqui, doutor José. É assim, depende. O cara jogando, ganhando... Jogou ou fardou? Ganhando... Jogou ou fardou? Jogou. Um cara ganhando o que ganha o Luan. Para jogar o que ele joga, os colegas dele de dentro de vestiário não devem estar satisfeitos com ele. Porque o cara... Tu sabe como é que funciona? Foi bondoso agora, ele não está nem jogando. Mas ele parou de jogar. Ele parou de jogar porque não estava jogando. A gente sabe disso. Porque, cara, todo mundo come cru, come quieto, quando o cara que está ganhando 2 vezes mais está pagando o teu bicho. Resolve. Mas quando o cara não está pagando o teu bicho, não está jogando nada e vira um peso morto, não, para aí, cara. Não tenha dúvida. Aí o cara que está se matando lá atrás, o cara que está correndo feito um louco para cima e para baixo, diz, não, para aí, velho. Para aí um pouquinho, tu quer que eu te ajude a pagar o teu? Não, vai procurar. 2-0 Vasco. Ele que vai. 2-0 Vasco. Ele que vai. Só para dar uma informação, Josias, aqui, ó. O Internacional está tomando 2-0, nada mais, nada menos do que... no primeiro tempo, né? Está terminando, Quando a gente estava vendo aí. Está terminando. Se mantiver esse resultado, eu imagino a entrevista do professor no final do Quando o Odair está dando uma equilibrada... do professor, agora que ele caiu. Não, mas tu não tem explicação. Pô, fechou o projeto. E os não, pedidos tá tomando... de demissão para o Odair serão... fantástico. Se vocês acompanharem aqui, tá? Alguém dirá, Ribeiro, tá com o celular lá, com o celular. Não, eu estou acompanhando aqui como o Cadu as coisas que estão acontecendo, né? E do jogo do Inter. O primeiro gol foi marcado pelo Andrei e o segundo agora pelo Thiago Reis. O pau que o Odair toma dos torcedores do Inter durante os jogos é um negócio impressionante. É impressionante. Não, mas a grande crítica vem do treinador. São todos os jogos, o Cadu. Mas é do torcedor impressionante. E tu acha que tem procedência? Eu te pergunto, não é informação. O Odair só vai acabar isso quando ele ganhar alguma coisa. Quando ele ganhar. Quando ele ganhar, vai colocar uma faixa. Eu acredito... E agora vai ser muito maior, porque o Abel está aí, né? Eu acredito que a grande solução para o Odair é o Argel, o Antônio Carlos, o Celso, o Guto. Quem tu dissesse? A grande solução... É uma ironia do Darcy. São esses aí. É uma ironia do Darcy. Não, mas o Paulo Matos é bom que o Abel está aí, né? Sempre Mas só para fechar aqui, então, a questão do Luan, eu digo o seguinte, quem tem que resolver, a única pessoa que pode resolver esse assunto é o Luan. Porque, a meu juízo, se é verdadeiro que ele não está jogando por problemas extracampos, sejam de vontade, sejam de impossibilidade por indisponibilidade de saúde, inclusive, ele é um safado. Ele é um sem vergonha. Porque ele está sendo desonesto com o clube que paga uma fortuna para ele e que abriu uma exceção violenta, grande, porque o Grêmio tem uma política, todo mundo sabe, uma política de austeridade implantada pelo Romildo Bolzão há muito tempo. O Luan furou essa política. Se isto se essa condição dele atual é em decorrência desta falta de vontade, de má vontade ou de propositabilidade dele, ele é um canalha. Se não é, está sendo injustiçado por quem acha que é. Eu vou dizer, eu pessoalmente acho o seguinte, se é ou não é, ele está devendo.
Antes do Ele está programa, devendo. nós conversávamos Se é má vontade ali. ou não, ele está devendo. Sabe Ele onde é dá que um você jeito- não fica deu um devendo? jeito nisso. Sabe onde é que não fica devendo? Não fica devendo para você mesmo. Para você mesmo. Aonde você for fazer a revisão do seu carro. É lá na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. Os pneus estão ficando desgastados, ficando careca. Então aproveite. Esse é o feirão de pneus que você encontra lá. Revisão e troca de pneus é na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055. Nosso Dois Toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante aí no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também, nossos Dois Toques para a CIE. CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CIE, 50 anos, Centro de Integração Empresa-Escola. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Carlos Josias, o animalíssimo Darcy Filho, Ribeiro Neto e as Verdades da Bola e Paulo Matos. Você nos assiste canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, nosso Twitter, o nosso site, no YouTube, no Face, que você participa, mandando a sua mensagem, sua crítica, e os letters ficam passando aí, você acompanha a mensagem que você nos envia. Também é importante que você compartilhe nos seus grupos, peça aos seus amigos compartilhar para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos aí apenas 11 meses no ar. E tem o nosso WhatsApp também, 51, código de área 998 15 99 90. Nossos Dois Toques para a Baidolb. A Baidolb você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem lá automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente. Tem o site, pessoal do interior, para adquirir, www.baidolb.com.br. Aqui em Porto Alegre, as lojas da Benjamin Constant 1315 e da Avenida Ipiranga 5800. Para Multissom também, nosso Dois Toques. Aí tudo na linha, em áudio, vídeo, instrumentos musicais. E uma loja sempre bem pertinho de você, né? Em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Seu carro está com aquela batidinha chata, o Josias que gosta de deixar o carro bem longe, em cima, ninguém estacionar, né? Aquela batidinha na porta do paralama, para-choque. Então é lá no Martelinho de Ouro. Lá você tem também chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar seu carro bonitaço, 0 km, né? Então fica na Euclides da Cunha, aqui em Porto Alegre, 309. Você liga, 51, código de área 33 15 21 60. Ligue ou passe lá, fale com o Marcelinho e resolva o problema lá no Martelinho de Ouro. Bom, intervalo no Rio de Janeiro. Já entrou o Patrick? Já entrou o Patrick, né? Agora Olha o Abel chegando aí. E intervalo de jogo, o Internacional tomou 2 gols no final do primeiro tempo, aos 43 a 40. E aí agora, professor? Mas vamos combinar que não justifica o Internacional tomar 2-0 do Lanterna. Olha só, primeiro lugar, primeiro tempo, eu vou dar ao Internacional o crédito que ainda tem mais 45 minutos, correto? Muito bem. Agora, em analisando o resultado, em especial, e os 30 minutos que eu vi de primeiro tempo, não tem nada de novo. O Inter tem sido o Inter que é sempre. Um leão dentro de casa e um gatinho fora. Mas não foi assim na Copa do... Não foi assim na Libertadores. O Internacional ganhou do Palestino, ganhou do União Católica, empatou, no final do jogo cedeu uma vitória contra o... Só que o Campeonato Brasileiro é assim. O que eu vou fazer? Mas o Campeonato Brasileiro... Mas o único jogo atípico, a derrota... Foi para a Chapecoense que o Inter botou todo no time. Perdeu para o Palmeiras, que é normal lá, e empatou com o Santos. Esse jogo também está sendo ruim. Falar em Santos, o nosso Sampaoli, homenageado por todos aqui no Brasil, reconhecido por todos, tomou chumbo em mais uma competição. É a terceira. Ficou fora ontem, foi eliminado. O treinador que quer que o goleiro jogue com os pés... Mas foi eliminado também pelo Atlético Mineiro, quer dizer, isso mais ou menos o mesmo nível, então... Mas a gente está fazendo... Mas só um pouquinho, nós não podemos tratar o Santos dessa forma. 3 eliminações com o melhor treinador da América do Sul, é o que se diz aqui no Brasil, os caras aqui fazem as maiores homenagens ao Sampaoli. Ele não ganhou nem Mas nem todos têm essa opinião, né? Não, claro.
Ele foi eliminado pelo River Plate do Uruguai, da Sul-Americana. Então, por favor. Mas tu acredita numa reviravolta internacional no segundo tempo? Com 2-0, olha, futebol tudo é possível, mas... É óbvio que o Vasco ia entrar muito motivado como está, porque o Luxemburgo está no segundo. A motivação não ganha o jogo, né, primeiro Paulo? jogo do Luxemburgo. Tá em os terceiros. Não, perdeu. Terceiro ou quarto, perdeu todas. Perdeu todas. Perdeu todas, isso que assumiu. É óbvio que está lá uma mobilização do Vasco, mas o time do Vasco é muito fraco. Agora, o Inter não consegue se impor, né? Eu não posso dar de definitivo porque futebol, né? Tem um tempo inteiro pela frente. Perdeu todas não, empatou duas, daí perdeu o outro. Perdia assim, empatou, foi contra o Vasco. Perdeu o Botafogo agora. Perdeu o Botafogo, mas empatou em casa, eu acho que foi a Chapecoense, tomou um gol no final, o Havaí e também o outro também fora, eu não sei se foi contra o CSA ou contra o Fortaleza, não lembro. Mas a gente sempre comenta aqui que o Internacional ele tem um comportamento dentro de casa contra time do mesmo nível dele, ou melhor, vamos dizer assim, e fora de casa ou em casa com um time que não tem que não propõe o jogo, ele tem dificuldade. É isso aí. Mas assim, gente, eu confesso para vocês... Mas pelo que a gente estava acompanhando, até antes de iniciar o programa, o Vasco estava saindo para o jogo. Porque hoje o Internacional, no jogo de hoje, o Internacional não tem jogadores individuais capazes de resolver situações difíceis. Não tem. Ele não tem o Guerreiro, não tem o D'Alessandro, não tem... não tem. Aí ele fica igual a todo mundo. Mas o Paulo Guerreiro, certo, porque está servindo a seleção pelo ano na Copa América. Mas o D'Alessandro não está pelo planejamento, né? E quando é que foi o último jogo? É o planejamento, ou seja, joga em casa e não joga fora. Acompanha a delegação. Qual foi o último jogo internacional? O Havaí. Foi com o Havaí, né? Ele jogou? Isso no domingo. Quantos dias se passaram? Eu acho que tinha que jogar. Com uma semana ele tem tempo de sobra para se recuperar. E tem outra, Darcy. Tem só 2 jogos. Depois todo mundo tem férias. Claro. Eu não entendi essa. Não consigo entender. Os caras vão entrar de férias e são poupados. Eu juro para vocês que eu não consigo entender. A não ser que seja machucado, Popa aí não tem... Não, mas se está machucado, não acompanha a delegação. Mas ele não acompanhou, nem viajou. Ele não viajou, porque ele ia viajar, ele acompanhava a delegação. Mesmo que não jogasse a delegação. Foi Porto Alegre. Bom, então... Porque se ele... Então, talvez seja isso, porque mesmo quando ele não joga, ele acompanha a delegação, até pela questão da liderança dele. Então, aí é uma questão de lesão, aí tudo bem, aí eu estou retirando o que eu falei, eu tinha a informação que ele tinha viajado, mas ok. Mas não justifica o Internacional, se quer alguma coisa em termos de campeonato brasileiro, desperdiçar uma oportunidade dessa contra o Vasco. Mesmo o Vasco é um time, o clube é grande, né? Mas o time do Vasco hoje... Mas o Vasco é um clube, time... o Vasco é igual, não vamos fazer comparar com o Grêmio é melhor que o Vasco, mas o Vasco tem todas as condições de recuperar dentro da competição. Mas o Vasco tem um timeco, pô. Não, tem, mas pode contratar. Bom, mas não tem. Dinheiro, pelo caso do Internacional também não tem dinheiro. Mas o Inter tem o Sonda. O Vasco, o Fluminense, que eu sei assim, são clubes que estão devendo para os seus jogadores, inclusive o 13º salário. O Vasco com salários atrasados. O Vasco ontem pediu um aporte de 10 milhões para ver se resolve alguns problemas. Mas só um pouquinho, Darcy. Ontem estava aqui o zagueiro, Claudio Miro, e aí também o Paulo Matos, como é jogador, pode dar a opinião dele. Os jogadores que não levam isso para dentro do campo. Não. Alguns. Porque tem outros que dizem, eles fazem que pagam e eu faço que jogo. E não, o Vampeta disse isso, e não quantos tem igual ao Vampeta? Eles falam, olha, todos. Vamos combinar o seguinte, talvez todos não façam. Não, claro. Claro, todos não façam, a gente não pode Não, que eu digo todos que fazem, eles dizem, eles deixam passar um tempo e dizem. Mas eu acho que o cara, se ele é profissional, ele não recebeu, então ele nem entra. Mas também, daqui a pouco, ele pode pensar assim, eu acho que aí eu sou profissional, mas o meu patrão também é profissional, ele tem que me pagar. Entende? É um assunto delicadíssimo. É por aí que eu estou dizendo. É um assunto muito delicado, complexo, complicado, mas eu já tive nítida sensação de o jogador, em tempos passados, ter feito corpo mole porque estava com o salário atrasado. E todos nós, repórter, o Ribeiro já... Mas eu acho que aí não é profissional, mas eu vou concordar. Tu pode duvidar da qualidade profissional. Eu já joguei em clube, eu não vou citar o nome do clube, que eu não recebi. Eu recebi cheque sem fundo. Mas eu disse que isso... Mas eu não fiz corpo mole. Pois é. Tu não fez. Se eu achasse por bem não jogar, eu não jogaria. Cara, mas se eu entrar Vampeta, eu me lembro disso do Vampeta. Claro. O Vampeta era jogador de seleção brasileira. O Vampeta foi aquele que lá no Palácio
Virou Mas o Vampeta tinha muito E ele folclore também, disse, né? mas ele disse, o Flamengo finge que me paga e o Flamengo finge que me paga e eu finjo Mas que é jogo. claro que... Cada qual com o seu caráter. Mas é claro. E a sacanagem completa está em tu entrar, não jogar, esconder e só contar depois. O Vasco, Essa que é a o Vasco não, Se tu contar antes, não vai o jogar. Vasco não está com salário atrasado, não Tá, está com um monte de coisa atrasada e não está ganhando internacional. Tá. Botou uma gurizada. Hoje mudou o time completamente. Mas tá ganhando. Mas mudou o time completamente. Botou Mudou a gurizada. completamente. Mudou completamente. Eu só sinto o seguinte, porque vocês falam, mas a diferença foi... Sim, a diferença foi essa e é toda a diferença. O Inter vai achar Pegou e perde e o Palmeiras vai lá e ganha. É essa a diferença. Mas e decide o campeonato. Mas isso eu não vou botar o Vasco nessa linha de times pela grandeza do Vasco. O Palmeiras vai pode ser um time ruim, e ganha do pode ser um Vasco. time ruim. Mas o Internacional é histórico. Paulo Matos jogou no Internacional também. É histórico. O Internacional sempre com times tecnicamente inferiores tem dificuldade. Histórico não. Como que não? Respeite a história do Claro esporte que Clube não. Internacional. Perfeito, Ribeiro. Na década de 70, o Inter ia em qualquer lugar e os caras se Mas borravam vem de cá, ver, tá? de 70. São Não, falando quantos anos história. quantos anos o campeão brasileiro? Conheço a história. Mas de 70 pra cá é histórico, meu amigo. Quantos anos se vão aí? 49 só anos? um pouquinho. Hã? Não, 50 anos, 79? O Pô, o último título internacional brasileiro foi O isso. Internacional, O currículo do Internacional, o mas- Internacional tem plantel para jogar da mesma forma que joga em casa fora. Mas tem que parar com a história de poupar. Poupar para quê? Mas isso não é o Internacional, só todos topam, Mas né? tudo bem. Todos podem. Mas se tu quer, o Palmeiras não popa. Tem algumas Mas o coisas... Palmeiras tem três só um times. pouquinho. Não, o Palmeiras tem Poupar, eu tô 28 falando. atletas. 28. Poupar. O que eu preciso, o que tem que compreender é o seguinte. Quando eu ouço... O Renato me dá muito essa explicação. Aliás, o Renato não. As outras pessoas até dizem muito o seguinte, os comentaristas especialmente, os torcedores. Não, porque agora todo mundo já sabe como o Grêmio joga e o Grêmio não consegue sair. Pô, não sai porque não tem condição. Porque o Grêmio perdeu jogadores que eram capazes de decidir jogos. O Internacional hoje está sem esses atletas. O Palmeiras está a 30 jogos invictos e ninguém descobre como o Palmeiras joga, porque o Palmeiras tem um bom time que sabe sair de todas as Agora tem uma coisa que Darcy, os tratamentos são diferentes. Se o Grêmio perde, porque está desfalcado, o Renato está sem A, B ou C. Se o Internacional perde sem Guerreiro, sem jogadores importantes, o Dourado, eles não classificam da mesma forma. Perdeu porque o Odair é ruim. Eles quem que não classificam da mesma forma? A Os torcida? torcedores. Ah, bom. Olha, o torcedor do Internacional, não. o torcedor do Internacional atribui toda a culpa ao Odair. O senhor vai ver depois Eu do não jogo. acompanho Não. muitas dessas coisas do Vai ver Internacional. depois do jogo. Mas aqui o pau que ele tá tomando, e é todo jogo assim. Todo. Aí depois se vence e tal, aí Mas, acalma. Ribeiro, Agora, uma coisa, nesse tu time- trabalha bastante com rede social, tu trabalha no Twitter também, né? Você não, deveria tanto no trabalhar Twitter. mais, tá? Deveria Como é que o trabalhar. dia o cara que... Nem tanto, mestre, nem tanto. Eu digo o seguinte, é claro, eu acompanho a parte que diz respeito ao Grêmio. Eu não tenho amigos colorados no Twitter. Eu acho que o Twitter é um bar, eu classifico assim, cada um do jeito que quiser. Acho que é um bar, é um botecão, que a gente se xinga à vontade. Eu procuro não ter Eu colorado. diria que o Twitter é uma das ferramentas mais perigosas que existe. Eu procuro não ter colorado O seguidor. Neymar parece que vai Não abrir uma gosto. conta. Eu não gosto de ter colorado e não gosto de seguir colorado. Por quê? Porque eu sei que E os colorados gostam de seguir? alguns enchem o saco, alguns adoram. Eu não sigo colorado. Eu não sigo colorado, nem amigo, nem parente colorado, eu não sigo. Por quê? Não é nenhum preconceito, é uma coisa muito simples. Eu não debocho dos meus amigos colorados, os meus amigos. Eu não ligo pro cara, pô, ei, te deu mal, ei, tá tomando. Eu não faço isso. Por quê? Porque eu respeito o torcedor, que é meu amigo. E que a gente não E sabe eu a não reação gosto também, que né? façam comigo. A gente não Então o sabe a meu reação. amigo, que é meu amigo, que é colorado e me liga para me debochar, eu mandei pro raio que parta. Porque eu não gosto disso. Como Quando eu... tá de bom humor, quando tá mais longe. bem maroto. No Twitter, eu procuro selecionar e botar só os gremistas. Eu xingo à vontade, eu digo que eu bem entendo, e não estou dirigindo para nenhum colorado. Eu estou dirigindo para os meus amigos gremistas. Aquilo que eu estou dizendo é para os meus amigos gremistas. Quando entra um colorado lá, eu bloqueio, vai para o diabo te carrega, não te chamei aqui. Né? Não tô te... Bom, então, assim, ó, eu acompanho a parte do Grêmio no Twitter.
Cara, a torcida do Grêmio mete o pau no Renato, cara. Tá metendo. Porra! É que eu digo, mas o torcedor é passional. Eu sei. O torcedor é O que eu estou passional. dizendo é porque quando tu está falando do torcedor do Inter ou da ele, mete o pau no Renato, não é agora. Não, mas Não mete hoje. mas tá aumentando. Mete desde que ele chegou. Não, mas tá aumentando. É só perder um jogo que o pau pega Tá firme. aumentando. Está aumentando em razão de uma certa desconfiança do torcedor. Então, esse pau aumenta. Ele era pequeno, mas... Porque o Renato já tem crédito. Está entrando num detalhe aí que é meio O complicado. pau aumenta. Eu quero te dizer o seguinte. Eu não conheço esse aí. Essa área, eu quero te dizer o seguinte. É que aqui é feio, o ciúme, Ribeiro, o ciúme do Renato, de algumas pessoas, ele se tornou muito maior a partir da estátua. Da estátua, isso é verdade. Porque o Renato é uma pessoa do bem, esse negócio de que ele é isso, ele não é isso. Ele se defende, ele sai com o jeitão dele. Pô, o Renato é uma pessoa maravilhosa, como pessoa, ele não merece estar ouvindo, assim como o Odair está ouvindo o que dizem dele, ele não merece. Você pode ver aí o caso do Jairo Cuba, que deseja uma pronta recuperação. Verdade. A família do Renato. O Renato, no seu primeiro grande contrato que fez, ele deu um apartamento para cada irmão. Teve uma irmã que era casada aqui em Caxias. Ele deu para todos os irmãos, deu casa, carro e negócio. A irmã não quis, a irmã disse, não precisa, o Renato também não quer. Esse cara é um cara muito bom. Então, as pessoas têm que mudar um pouquinho esse tipo de... Mas a crítica com ele e com o Odair. Mas a crítica não é a pessoa, né? A crítica não, o pior é que é. A crítica, não. Há uma inveja. Há uma inveja latente. A gente joga isso. Porque tem cara que detesta o sucesso. Isso a gente sabe. Desculpa. Nenhum twitteiro, nenhum facebookeiro, nenhum Estangreiro, deve ser um negócio aí, sabe mais futebol que o Odair ou que o Renato. Tem mais argumentos sobre futebol que o Odair. E se autorizam a chamar o cara do que bem entende. É verdade. Olha aqui o Valdemar pela nossa. Valdemar diz assim, ó, não adianta, o Inter é o ressuscitador de mortos. O Inter tem essa característica. O Odair tem feito um trabalho. O Inter tem essa característica, né? Sempre se diz, bom, quer acabar com a crise do time, chama o Inter e manda o Tem feito um outro aqui, que os últimos 30 treinadores não passaram pelo Internacional. o De Paula. Me diz um só. O De Paula, o De Paula disse, o Inter joga como se fosse ganhar quando quiser. Isso aí tem num jogo, de repente, um time que tu tá... isso se sentiu até no jogo contra o Avaí, né, Paulo? Mas daqui um pouco o jogador entra tipo assim, esse jogo não é jogo ganha, mas é jogo que tem as facilidades. Às vezes o atleta entra como jogo... Mais acomodado. Bom, isso aí como é que me fugiu a palavra? Daqui a pouco nós vamos resolver. Resolve a hora que quer. Mas isso quando tu tem um time consolidado, bom, respeitado. Agora, quando tu tem um time comum como o do Internacional... E o do Grêmio agora. E o do Grêmio, não há esse sentimento. Os caras não resolvem o problema porque não conseguem resolver. Eu também acho isso. Eu também acho que essa história que não do Grêmio, do Grêmio, mas eu estou te dizendo, eu estou te falando assim, que esse sentimento existe. Sim, mas em times bons. O Palmeiras eu admito que entra assim, o Flamengo eu admito que entra assim, o Cruzeiro eu admito que entra. E eles não entram. Agora os outros não. O Flamengo com o Abel entrou. É só ver as duas últimas apresentações do Flamengo sem o Abel para saber que mudou tudo. Sem o Abel. Tá, entendi. O que você não pode mudar... Vamos falar da seleção, né? Tá aí, né? Vamos falar. O que você não pode duvidar em relação à escolha do seu banco. Aí é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos, como esse está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafra. Você tem preço e qualidade. Final de semana, passa no Zafra, faça suas compras, né? E curta aí a qualidade que você tem no Zafra e também preço. No Zafra você só tem a ganhar. Você está pensando aí em reformar sua casa, em construir? Bom, aí é na Ferragem Lampião. Lá você encontra
tudo que você possa imaginar, que você possa precisar em termos de material de construção, mas também uma grande variedade de lâmpadas, refletores e luminárias LED. Tem televendas, teleentrega, os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área, 3340-0899, o WhatsApp também, 51, código de área, 991-80-0162. Fica na rua Alberto Silva, 185, quase ali na esquina Conselhos Brasil, é vizinho do Paulo Matos, né, Paulo Matos? Ali na Alberto Silva é teu vizinho ali, a Ferragem Lampião. Meu vizinho. Então você tem tudo lá na Ferragem Lampião em termos de material de construção, estacionamento na porta da loja, não é aquele estacionamento que você tem que deixar longe o carro, caminhar, não. Preste atenção nesse slogan da Ferragem Lampião. Não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que você vai encontrar tudo que precisar. E também são mais de 30 anos no mercado, já diz o que é a Ferragem Lampião. Vamos para um rápido intervalo. Segundo tempo, já a bola rolando para o segundo tempo do Internacional, que vai perdendo para o Vasco por 2-0. Voltamos depois para falar da seleção brasileira, agora sem o Neymar, que foi cortado por lesão e vivendo esse inferno astral aí e o William, que foi convocado para o lugar do Neymar. E um amistoso contra o Honduras no domingo, no estádio Beira-Rio. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Carlos Josias, o animadíssimo Darcy Filho, o Ribeiro Neto e as Verdades da Bola e Paulo Mato. Você nos assiste canais 24, 524 da NET. Por que o E? Porque isso aí, E Paulo Matos, né? Não gostou do E? Então vamos começar. Bom, então a pedido do Paulo Matos. Nossos Dois Toques de hoje com Paulo Matos, Ribeiro Neto, as Verdades da Bola, o animadíssimo Darcy Filho e Carlos Josias. Tá bom assim? Eu não me importo. Paulo Matos. Não tem problema. Paulo Matos, na imprensa, o pior é quando o repórter da escalação do time diz assim, se eu vou lá dar aquela época era mortal. Manga no gol. E aí dava todo o time e dizia e Lula na ponta esquerda. Os outros jogadores não tinham posição, entendeu? Só dois tinham posição. O Manga e o Lula. O Manga e o Lula. Essa era o Mas o pior é que teve uma época só os dois tinham posição mesmo. E o cara acabou era sendo. Manga e Lula. E o cara que dava a escalação assim acabou senador. Mas então é isso aí, os caras dão a posição do goleiro e do ponta esquerda. O resto. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no nosso Twitter, no nosso site, no YouTube, no Facebook. Você manda sua mensagem aí e você confere, né? A mensagem que nos enviou, os letters ficam passando. Também é importante que você compartilhe para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Tem o nosso WhatsApp aí também, 998 15 9990, código de área 51. Nossos Dois Toques para Village, serviços contábeis, só você acessar o site, tá aí na tela, www.village.com.br ou ligue 51, código de área 3340-2112 e se torne um cliente da Village. Também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, é o Pilar do São José, está aí na Série C, joga amanhã com Boa Esporte no Passo da Areia, e uma necessidade de uma vitória até para que o São José ingresse aí também no G4. Uma coisa que eu vi hoje, eu não sabia, o Darcy deve saber isso, provavelmente. Primeira viagem do avião foi do São José, eu não sabia disso. Mandei até, recebi. Eu te mandei, para né? Pelotas, Pelotas ou Para Pelotas. Primeira viagem de avião de um time de futebol no Brasil foi do São José. Até enviei. 1930, né? E até enviei pro Milton Machado, lá, pessoal do São José, e depois já vi no nosso grupo, ele já passou para todos os grupos aí. Tá? Eu não sei quem me mandou, eu sei que eu mandei e me lembrei de mandar para ti. Grande abraço, Milton Machado. Olha aqui, ó, falar em lembrar, viu, Ribeiro, falar em lembrar, tá? Evidentemente, isso é uma questão até, é o Centro de Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço aí totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, tem exatamente o que o Ribeiro falou, né? A LPF, que é a técnica da barriga negativa, para tirar aquela barriga, pô, fica legal, uma questão de saúde, uma questão de estética, né? Vai chegar negativa, vai custar. Mas lá tu resolve. Lá tu resolve.
Também tem nutrição estética esportiva e a famosa micropigmentação capilar, que eu faço questão de mostrar em que eu resolvi a minha calvície. Está lá, como eu estava e como eu fiquei com a micropigmentação capilar. No caso, sim, Então tá aí. bota o Ribeiro. Mas o Ribeiro tá aí. Eu vou mostrar também no caso do Ribeiro. Bota na tela aí, ó, o caso do Ribeiro. Tá aí, ó. Como é que tá ali, ó. Olha as entradas e olha como é que ficou com a micropigmentação. Tá? Satisfeito? Olha, fantástico, né? Tô lá já. Olha aí, ó, ligue. Alô, Cianza, fala comigo. Tome nota aí de telefone, maiores informações, 51, código de área, 4066-1909, o WhatsApp 51, código de área também, 997-67-1909, as duas últimas dezenas iguais para você ter todas as informações em relação a todos esses procedimentos lá na Ciência Estética e Saúde. O Ribeiro Neto já foi Falcão e Peter Franco. Isso aí. Falcão e Peter Franco. Bom, amanhã a seleção já está em Porto Alegre, treinou a seleção brasileira, agora sem Neymar, com o William do Chelsea convocado para o lugar do Neymar, joga amistosamente no próximo domingo, no Beira-Rio, contra o Honduras. Quem nos traz informações da seleção brasileira, que já está aqui em Porto Alegre, é o repórter Pedro Oliveira. Brasil e Honduras. De um lado, a seleção que é uma das favoritas da Copa América. Do outro, uma seleção que, se passasse da fase de grupos, seria uma surpresa. Acho que a preparação está sendo excelente. A gente teve bastante tempo de treinamento, agora com esses dois amistosos a gente pode aperfeiçoar o que a gente vinha fazendo no treinamento, né? Mas Honduras não está na Copa América e, pelo bem da seleção, é apenas um amistoso. O cargo de Tite na seleção brasileira está sendo pressionado, mesmo depois da vitória contra o Catar. Afinal, o treinador vem de uma derrota cachapante contra a Bélgica na Copa do Mundo. E a situação envolvendo o Neymar e uma acusação de estupro só pioraram esta situação que já estava tensa. Agora, Tite, junto de seu elenco, precisam no mínimo vencer a Copa América, caso queiram que não ocorra uma mudança no cargo de treinador e de alguns jogadores. Então, nós jogadores de futebol estamos sujeitos a essa pressão todo o tempo, né? Não é só de agora, eu acho que por isso vem as categorias de base, que cada vez estão investindo mais. Então eu acho que sim, ela existe, mas estamos preparados para suportá-la. E com a pressão, as polêmicas não param. Com Neymar fora, Tite convocou o William do Chelsea, o que gerou muita crítica por parte de torcedores. Então, na minha opinião, qualquer que fosse a pessoa que o professor Tite convocasse, teria as opiniões contrárias, né? Então isso é normal, não é porque é o William. A gente sabe que o William é um ótimo jogador, já ajudou a seleção muitas vezes, está vindo de uma fase excepcional, acaba de ser campeão da Europa League, né? E sem Neymar, o titular deverá ser Everton do Grêmio, que além de jogar na cidade do seu time, vai ter a oportunidade de dividir o campo com seu ex-companheiro, Arthur, que deixou claro a sua felicidade por estar de volta ao lugar onde venceu a Libertadores. Chega a arrepiar. Não é mentira, quem me conhece sabe que eu tenho um carinho muito especial por essa cidade, por esse clube, que foram anos maravilhosos da minha vida, de muita luta, muita batalha, muito aprendizado, de muitas glórias, de muitas vitórias, né? Com Arthur como titular e William no banco de reservas, a seleção contra Honduras terá Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz, Casemiro e Arthur, Everton, Coutinho e Richarlison e Roberto Firmino. Seleção brasileira, só como informação, o Inter descontou início de segundo tempo lá no Rio, em São Januário, gol do Emerson Santos, então, zagueiro que apareceu na área, descontou, agora o Vasco vai vencendo o Internacional por 2-1. Se verdade, Cadu, a declaração que eu ouvi de que o Tite falou que convocou o William porque o William já conhece a seleção e ele estava treinando há 14 dias com a seleção brasileira, eu devo dizer que esses 14 dias foram de treinamentos virtuais. Mas é que Os caras não podem vir de sacanagem. Aqui, o Tite vem de sacanagem conosco aqui. Pô, Padre Marcelo, não dá. Padre Marcelo. Olha aqui, ó, a informação que veio agora, inclusive, a gente falou no Luan, no primeiro bloco, né? Os torcedores do Grêmio que ergueram uma faixa em Porto Alegre, do Luan. pedindo a permanência do Luan. Foram os passos do Luan, né? Foi colocado ali no mês de vento, na Avenida Goethe, né? Onde tem aquela passarela ali que
caracterizada para sempre manifestações, enfim, aqui em Porto Alegre, e essa faixa pedindo, então, no bairro Moinhos de Vento, chamando a atenção, o cartaz pedindo a permanência, ele foi colocado, né, porque o pessoal de Porto Alegre, no passado, o pessoal que não é de Porto Alegre, sabe onde fica a Guete ali, mas é uma manifestação importante do torcedor, né? Mas querendo que seja aquele Luan, que foi tricampeão da América, foi escolhido o melhor jogador da América, exatamente naquele momento. É esse que a gente quer. 2 anos. Esse que o torcedor quer e bom pro futebol. Mas para acontecer isso tem que jogar, né? Não ficar só em casa. Pois é, bom, mas é isso que ele quer. O torcedor ele é bipolar, né? Ele é movido entre o amor e o ódio. É verdade. E acho que faz parte, a paixão é essa mesmo, não vai nenhuma crítica. Vamos lá, algumas... Eu sou torcedor, eu também sou movido assim, só que eu aprendi com o tempo a ter um dia de desabafo. No dia seguinte, eu fico enlouquecido no dia seguinte. Depois, no segundo dia, eu começo a esfriar a cabeça e começo a pensar melhor. Entende? Assim, eu volto a dizer, o Luan é um excelente jogador, é um dos melhores jogadores. Não tenho dúvida. Aquele Luan é, né? Sabe, assim, aquele Luan, eu quero aquele Luan. Agora, esse que tá brincando de jogar aí... Mas tudo é uma questão, porque eu sempre digo, né, Paulo Mato? Ninguém desaprende a jogar. Claro que ninguém desaprende a jogar. Vamos lá para algumas mensagens. O Guilherme Silva, que também é um dos nossos seguranças aqui está em casa nos assistindo, e aí diz ele, baita bancada, hein? Só os feras, Cadu, um abração, sucesso sempre ao Dois Toques e RDC. Olha aqui, ó, o que tá mais bonito mesmo, não é casaco nem nada, é a calça vinho do Paulo Matos. Que maravilha. Serginho Vasques. Esse conhece. O Sérgio Olha conhece. que estilo, olha que estilo. O Sérgio Vasques, além de futebol, entende de moda. Ele é um designer, né? Antigamente dizia que era alfaiate, mas passou o termo. Eu acho que agora deu para descobrir qual time que o Serginho torce. Caxias. Deixa eu mandar um abraço aí pro André Rostirola, que está nos acompanhando. André Rostirola, um abração. Ponto final, é isso? Estamos encerrando? Tá bom, então tá. Ponto final. Então, como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul. Olha, bota na tela aí as promoções. Tem as promoções do Barranquinho sempre terça, quarta e quinta, né? E aos domingos também. Agora, confira lá, olha as promoções do mês de junho no Barranco. Filé à parmegiana, presta atenção, Darcy. Olha lá, 65, isso é para 2 pessoas. Filé com massa, 55. Pizza grande, 45, pizza média. Olha, só o Elcio e o Chiquinho para oferecer essa promoção. Então, olha aqui, ó, não tem como você não ir no Barranquinho e aproveitar essas promoções lá. É o complexo do Barranco, sempre estou à disposição. Eu vou para lá, em qualquer lugar, com o meu Kia da São Moto. São 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370. Agora, final de semana, né? Você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, futebol, para onde você quiser ir e não quer saber de estacionamento, então ele é Teletax 32 26 19 19, 24 horas à sua disposição. E o que é mais importante, que é fundamental, é a segurança. Você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência vem o Jornal da RDC, com todas as informações do dia, logo após o Cruzando as Conversas, com a apresentação do Guilherme Macalossi, e hoje o tema tratado será a Atlas da Violência, que revela que mais de 65 mil pessoas foram assassinadas em 2017. Logo após o Cruzando as Conversas, você tem Joias TV, ou Joias TV, como você quiser, com a apresentação da Rosana Rocha. Olha, Dia dos Namorados é no meio da semana, né? Então você tem que ficar ligado no programa da Rosana Rocha, Joias na TV, e aí você compra o presente, compra o joia, hein? Vou providenciar agora, vou prestar atenção aí agora, né? Então vocês possam fazer a mesma coisa. Já compre um presente aí para sua namorada, para sua esposa. Tá certo? E logo depois vem a reprise, já 1h da madrugada vem o reprise. Se você não viu todo, né? Pela metade tem a reprise do nosso Dois Toques. Bom, a todos vocês, um grande final de semana. Continue aqui na sequência da nossa programação. E um grande final de noite a todos vocês, um grande final de semana. Nós voltamos segunda-feira. Tchau, tchau.
Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.